Como dar controle para que o usuário final consiga exibir e esconder informações visuais para deixar o seu relatório mais claro, mais clean. Perceba que durante uma exibição de relatório, o usuário final precisa de informações claras e objetivas. Ele não pode ter dúvidas durante uma exibição de relatório sobre aquilo que ele está lendo, sobre aquilo que ele está interpretando. Então, por mais que o Power BI seja uma ferramenta excepcional, cabe a você, como profissional que cria o relatório, criar essa estratégia de exibição de visuais de forma a facilitar para que o seu usuário consiga interpretar a informação de forma correta, de forma clara. É o nosso papel também como designer visual, né? Criar uma exibição mais clara. Não é somente jogar visuais qualquer lá, colocar um filtro, um slicer e já achar que está pronto. Não está. Para você talvez esteja pronto, mas só que para o seu usuário final isso pode não estar tão claro assim, certo? Bom, galera, vamos para a parte prática agora, que é a criação da nossa arte e do nosso projeto Power BI para a exibição do nosso menu que vai conseguir se expandir e colapsar no nosso relatório, ok? Aqui, nessa primeira imagem, nós temos uma imagem PNG, tá? Que é fundo transparente aqui na direita. Todo esse canto aqui é transparente para permitir que a imagem de fundo consiga atravessar pelo menu. E a outra imagem de fundo, né, que é uma imagem estática também, que fica por trás de todos os elementos visuais do seu relatório, certo? E aqui o nosso projeto Power BI Desktop, que é um relatório sobre vacinação da Covid-19 no Brasil, que foi feito até outubro do ano passado, 2021, certo? Esse aqui já é um relatório que já está pronto para poder agilizar a explicação para vocês e futuramente eu penso em fazer um detalhamento mais específico do que foi feito em cada parte, certo? Então aqui, Ctrl clique, ele consegue exibir o menu lateral, certo? E Ctrl clique em fechar, você consegue colapsar esse menu, certo? Então ficou bem claro para o usuário o que tem que ser feito, né? Bem simples. E vamos aqui ao passo a passo de como que isso aqui é feito, né? São elementos visuais que respondem a comandos de bookmark, comandos de indicadores do Power BI. E como nós fazemos para exibir isso aqui no Power BI? Você vem no menu Exibição, aqui em cima, e clica em Indicadores e Seleção também. Então ele vai exibir para você dois menus de indicadores, que são os que armazenam as ações que podem ser feitas, certo? E a seleção são meramente os visuais que estão na sua tela. Os visuais podem ser escondidos, certo? E exibidos. E quem controla a exibição desses elementos são os próprios indicadores, certo? Eles conseguem exibir com base em ações que são, por exemplo, um evento de clique de mouse em um elemento visual. O Power BI interpreta isso e chama aquele elemento visual para poder ser exibido ou escondido com base naquele indicador, certo? Por exemplo, nós temos aqui, cliquei nesse elemento visual aqui, que é um elemento do tipo forma, certo? É uma forma transparente, na qual eu coloquei uma ação nela. Cliquei na forma aqui, eu vou em formatar forma, temos aqui uma ação aqui embaixo, certo? Nessa ação, nós podemos colocar um tipo de ação indicador, no qual esse indicador vai ser o mostrar filtro, que é justamente este aqui. Um indicador que eu criei para poder exibir elementos visuais, que nesse caso vai ser o que ele está exibindo aqui. Então, assim, o esconder filtro, perceba que ao selecionar os indicadores, eles conseguem já fazer a ação que é necessária para aquele relatório, certo? E, pessoal, uma observação importante, os indicadores, os bookmarks, eles são para salvar estados tanto de dados quanto de exibição de visual. Para o nosso caso específico, é somente para exibir e esconder. Nós não queremos salvar informações de filtros nesses bookmarks, certo? Por isso que é importante você observar aqui nos 3 pontos de cada bookmark que tem a opção de dados também. Então, assim, perceba que eu desmarquei essa opção porque eu não quero salvar informações de filtros. Eu quero somente exibir e esconder visuais. Tá? Isso é importante. Desmarque a opção de dados para esse caso em específico. E vamos prosseguir aqui então.
Vamos começar pela primeira forma, que faz a exibição do filtro, certo? Aqui, se você perceber, eu criei um agrupamento de informações, de visuais, para poder exibir o filtro, né? Então, assim, esse grupo ele tem todas os elementos visuais que são para a exibição do menu, certo? Se eu marcar aqui, por exemplo, mostrar filtro, ele vai exibir o filtro, e perceba que também tem uma parte mais escura aqui. Essa parte mais escura também é um elemento visual do próprio Power BI, que são as formas. Eu coloquei uma forma mais escura e que ela é semi-transparente, tá? Então aqui temos o escuro sombra. Se você quiser ver a formatação dela, você vem aqui em formatar forma e temos aqui as opções, tá? Você pode fazer o contorno, o preenchimento, a transparência, entendeu? Pode ser tudo a seu critério, como vai ser a exibição específica dessa forma. Então, assim, como ela foi colocada no grupo de filtro, sempre que eu mandar exibir ou esconder o filtro, ela também vai junto, de forma que possamos organizar quais elementos visuais fazem parte do mesmo contexto de exibição, entendeu? Nós queremos que fiquem todos agrupados para que, eu quero exibir o menu, então exiba todos os componentes visuais, que são os slicers, são o botão de limpar filtros, entendeu? A imagem PNG que nós criamos e também o elemento de forma semi-transparente. Agora vamos aprender como criar um indicador para que você possa exibir visuais ou escondê-los. Então aqui em indicadores, adicionar, renomear para exibir. E como que funciona? Como que você faz para você exibir os elementos ou escondê-los? Você já faz isso na parte de seleção aqui, tá? Como que eu posso fazer aqui, por exemplo? Eu já posso marcar os elementos visuais que eu quero exibir. Por exemplo, aqui, filtros, já está com o olho aqui aberto, certo? E eu posso vir aqui em exibir, clicar nos 3 pontos dele aqui e atualizar. Isso faz com que o Power BI entenda que aquele filtro vai ser naquele estado visual, entende? Então, assim, o que estiver em exibição na tela, naquele momento, é o que vai ser salvo naquele indicador em específico, ok? Então, assim, todos os elementos visuais que vocês estão vendo aqui são elementos que foram exibidos ou escondidos manualmente, e então, quando estavam no estado que eu queria salvá-los para, meu filtro já está ok, a minha exibição de indicador já está ok, então eu vou lá, clico nos 3 pontinhos, atualizar. Isso aqui faz com que o Power BI entenda que esse indicador já pode ser usado num botão, por exemplo, entendeu? De forma correta. Agora vamos para as ações. Como funcionam as ações dos botões? Nós temos aqui uma forma, mais uma vez que você vem aqui em formas e arrasta um retângulo para a tela sua aqui, coloca transparente. Nessa ação desse menu, você pode vir aqui em formatar forma, na opção de ação, clica no tipo indicador e indicador você coloca aquilo que você acabou de criar, por exemplo, o exibir, entendeu? Então, assim que essa pessoa clicar nesse botão de exibir, nessa forma, ele vai chamar aquele indicador que você criou. Então, agora chegou a hora de você publicar no Power BI Serviço o seu relatório. Para isso, você vem na opção de página inicial, publicar. Você vai marcar o seu workspace pessoal para publicação, né? Meu workspace, manda selecionar. Aqui eu já fiz a seleção e já fiz a publicação. E então, no Power BI Serviço, já está disponível o seu relatório para que você próprio consiga acessar e ver como ficou, né, o seu resultado final. Então aqui nós temos já a filtragem. Perceba que não tem mais aquelas barras verticais para separar os elementos, né? Que aqui já é a versão final, a versão de produção. Então aqui perfeitamente fluido, né? Consegue fazer as filtragens de idade do paciente, por exemplo. Manda fechar. E tá pronto, pessoal. E é isso por hoje. Até mais!